aí, sou bom, eu sou o Nando, sou professor de biologia e eu vou te entregar um curso completo de biologia aqui no YouTube, com aulas em alto nível, extremamente completas e aprofundadas. Só que para que eu consiga atingir o maior número possível de estudantes pelo Brasil, eu gostaria de te fazer um pedido. Gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal e já compartilhasse essa aula com seu amigo que também está estudando para o Enem. Então bora lá, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para a aula. Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais uma aula de viroses, então sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia com o professor Fernando Costa, eu mesmo, isso mesmo, do jeito que o povo gosta. Falaremos de uma virose agora muito famosa, né? Quem nunca teve sarampo? Acredito que vocês, provavelmente vocês que são mais novos, que estão assistindo a aula aí, não vão conhecer muita gente que teve sarampo, mas na minha época, né, o pessoal que já passou dos 30 aí, na década de 90, era muito comum, né, as crianças pegarem o tal do sarampo, que é essa virose aí bem comum. Geralmente, quando cai na prova assim, né, cite o nome de uma doença viral. A primeira que a galera coloca é o sarampo. Então vem comigo aqui, ó. Vamos entender um pouquinho, de forma bem tranquila, bem rápida e bem eficaz, as principais características do sarampo. Então, ó, o sarampo é causado por um tipo de vírus, um conjunto de vírus, digamos assim, de RNA negativo, chamado de morbilivírus. Então, o morbilivírus, dentro do grupo dos morbilivírus, você tem o vírus do sarampo. A gente tem alguns tipos, algumas cepas, né, algumas variações do vírus que causam a mesma doença, que vão causar aí o sarampo. Estão dentro desse grupo aí dos morbilivírus, beleza? São vírus de RNA mensageiro. Como que você pega sarampo? Vias respiratórias, gotículas de saliva. Como eu sempre disse, são a forma mais banal que você tem de pegar uma doença, né? Pelas vias respiratórias, a mucosa do nariz, a mucosa do olho, a mucosa da boca. Então, o contato com a pessoa contaminada, né? Essas gotículas aí de saliva, né? Que à medida que a pessoa conversa, e aí vão voando essas gotículas de saliva, esses perdigotos no ar, que são invisíveis, e isso cai na sua mucosa, você acaba pegando. Então, o contato com a pessoa contaminada de forma geral, se você beijar essa pessoa, se você abraçar essa pessoa, se essa pessoa tossir perto de você, se essa pessoa espirrar perto de você, a chance de você pegar, contrair essa doença, caso você não seja vacinado, é grande, tá? E aí, ó, então tá aí, ó, vias respiratórias, gotículas de saliva. Quais são os sintomas do sarampo? Então, são aqueles sintomas clássicos de virose. A pessoa vai ter febre, né? Vai ter tosse, coriza, que é o nariz escorrendo, e vai ter um sintoma bem característico do sarampo, que são as manchas vermelhas na pele. Então, a pessoa ela vai ficar cheia de bolinha, cheia de manchinha vermelha na pele. Uma outra virose que dá essas bolinhas, essas manchinhas que são bem parecidos, né? É a dengue, né? A dengue, zika, chikungunya, geralmente a pessoa fica com essas bolinhas na pele, essas manchinhas na pele vermelhas, né, do sarampo e da dengue são muito parecidos. Então, isso é um sintoma clássico do sarampo, são essas manchinhas, essas bolinhas, essas manchinhas vermelhas na pele. Tá? O que acontece? Geralmente, quando o indivíduo, quando ele é criança, que ele pega o sarampo, o sistema imune dele está fresco, né? Ele está o sistema imune dele tá bom, o camarada tá bem ali de saúde. Então, pegar sarampo na fase da infância é tranquilo. O sistema imune combate, vai lá e combate aquele vírus e faz a pessoa ser curada, faz a pessoa, né, o sistema imune cura a pessoa fica de boa. O problema é quando essa pessoa ela pega o sarampo na fase adulta, que é um pouco mais complicado. Por quê? Pode evoluir para complicações graves e levar o indivíduo a óbito. Quando a gente é mais velho, quando a gente é mais adulto, o nosso sistema imune meio que ele vai, entre aspas, cansando. Então, a eficácia do nosso sistema imune à medida que a gente envelhece, ela vai diminuindo. Então, você pegar sarampo na fase adulta é mais complicado do que você pegar na fase de criança. Porque quando você pega sarampo na fase adulta, você acaba exigindo mais, digamos assim, do seu sistema imune. E são nesses casos, pelo que se tem de registros clínicos aí, são nesses casos de pessoas que pegam sarampo na fase adulta,
é que vem essas complicações, né? Pode evoluir para complicações graves, atingir outros órgãos e levar um indivíduo a óbito, né? Então a pessoa pode ter falência renal, pode ter falência hepática, justamente por causa do vírus do sarampo, se não for tratado. Então, na presença desses sintomas todos aqui, principalmente das manchinhas vermelhas na pele, se você for um indivíduo já na fase adulta que começou a apresentar esses sintomas, procure um médico o mais rápido possível, porque as chances disso virar uma complicação maior, você tem que ser internado e coisa do tipo, é muito grande. Então, sarampo na fase adulta é um grandíssimo problema. É um vira e mexe, a gente tem aí, por mais que a doença esteja erradicada, vira e mexe você tem alguns surtos, alguns casos em determinadas regiões, um aumento de casos de sarampo em determinadas regiões. Então, temos que tomar o maior cuidado possível com isso aí, tá bom? E, no caso, a gente tem a vacinação, né? Lembra que eu falei na doença passada aí, que a gente trocou ideia, se não me engano, na varíola, falei que o indivíduo ele toma a tetraviral, né? A tetraviral vai proteger contra cachumba, sarampo, varíola e a rubéola, né? Então o indivíduo ele vai ficar protegido contra essas 4 doenças aí. É a vacina que a gente chama de tetraviral. A vacina tetraviral imuniza, dentre outras doenças também, contra o sarampo. Então, é uma doença que não tem uma relevância tão grande hoje, até mesmo porque o número de casos é muito baixo, mas é uma doença que está presente aí na nossa sociedade há muito tempo e que vira e mexe aparece um caso ou outro ali. Tem que se tomar cuidado, principalmente se você nunca pegou o sarampo, né? Sarampo é o tipo de doença que gera imunização, memória imune para o resto da vida. Você pegou sarampo uma vez, você nunca mais pega. Então, na fase adulta, você pegar o sarampo é um pouco mais complicado. A gente tem que tomar os devidos cuidados aí, caso você apresente qualquer um desses sintomas. Principalmente manchas vermelhas na pele, como eu já disse, procure logo um médico para você ser devidamente tratado, porque a chance de se evoluir para complicações mais graves é grande. Beleza? Então tá aí, sarampo, mais uma doença aí, né? Mais uma doença viral que a gente terminou de trabalhar. E tamo junto, é isso aí, não saiam daí que eu já volto com mais doenças. Pessoal, essas doenças não acabam, são muitas doenças. A gente está trabalhando de uma forma mais básica, cada uma delas, com informações mais básicas, mas nós vamos trabalhar todas as doenças aí para você fazer a sua prova. Tranquilo? Foi um prazer nosso, uma explosão de alegria, manda em brasa. Beijo, tchau, juízo. Até a próxima aula. Valeu? Tamo junto.